mas isso não é geral, é um outro só parâmetro. E segundo a professora colocou, a ideia seria que isso fosse bem separado, parâmetro por parâmetro, para cada destinação, porque os padrões realmente são muito diferentes. Você está pensando numa água que vai ser utilizada para tratamento, ou numa água que vai ser utilizada para balneabilidade ou para outro fim qualquer. Em cima disso, eu e a Ana aqui, a gente deu uma pensada em cima de alguns parâmetros, pensando somente nessa questão de água para tratamento, pensando em tratamento para consumo humano. Então, essa apresentação que a gente fez está bem focada em cima disso, e a gente usou o quê? Usou a portaria 888, que é uma portaria recente, 2021, quer dizer, está bem mais recente do que a última revisão do CONAMA, então os parâmetros e os valores máximos permitidos estão bem mais atualizados. Então, a gente realmente colocou e fez muito paralelo e colocou algumas sugestões, algumas tabelas comparativas para a gente conseguir visualizar, e seria só realmente um início de pensamento, de que precisa-se de muito mais dados, precisa de mais gente participando, de forma nenhuma isso é uma proposta fechada, isso é só um início de proposta. Dito isso, a gente já pode começar, quiser colocar no primeiro slide, por favor. Obrigado. Então, já nesse primeiro slide, já aproveito aqui, antes que eu esqueça, para agradecer a Nauana, que formatou essa apresentação para a gente. Então, essa parte bonita, colorida aí, é mérito da Nauana, ela que montou, as ideias é o mérito da Ana, se estiver errado, o mérito é meu, tá? Então, inicialmente, a gente colocou aí um resumo aí do que seria a resolução do CONAMA, para quem não conhece, ele vai falar sobre classificação de corpos d'água. Então, o CONAMA realmente ele tem um olhar diferente da portaria 888. Eu estou falando que a gente utilizou ela como base, mas realmente as ideias são diferentes. A portaria ela é bem enfática no sentido do que pode e do que não pode, valores máximos permitidos. A gente está falando de água tratada. O CONAMA está falando de classificação de corpo d'água. Então, você tem a ideia é que você classifique esses corpos d'água em diferentes classes. Hoje no CONAMA você tem classe especial, tem classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, e em cima de cada classe alguns parâmetros que norteiam o que seria esse corpo d'água dentro dessas classes. E aí tem o artigo 40, aparece aí no caso de abastecimento para consumo humano, tem que ser observado algumas normas específicas sobre a qualidade da água, padrões. Pode passar, por favor. Então, aqui, esses slide, reforçando aquilo que eu já falei, essas sugestões que vão aparecer, elas estão enfocando apenas pensando em uso da água para tratamento, visando potabilidade. E aí, utilizando a portaria 888, que é a portaria de potabilidade, como referência. A portaria 888, todo mundo conhece, tem um aí, ela foi uma revisão do anexo 20, da portaria de potabilização número 5. Antigamente, esse anexo 20 era a portaria 2914, em 2021 passou a ser a portaria 888. Vamos em frente. Bom, a primeira sugestão é uma sugestão bem técnica aí, mas eu acho que para quem trabalha na parte analítica, eu entendo que seja muito relevante, que na portaria 888, aliás, isso já vinha nas portarias anteriores, todos os parâmetros que são citados, especificamente os fisicoquímicos, na verdade, eles trazem o CAS number, O CAS é o quê? É um registro numérico de um composto químico. Ele vai, vamos dizer, definir qual é exatamente esse composto químico. Isso não aparece no CONAMA. Qual que é a importância disso? Para quem trabalha na área analítica, às vezes parece simples. Eu estou falando de A é A, B é B. Nem sempre a coisa é simples assim na química. Às vezes você tem compostos orgânicos, você tem isômeros, você tem subprodutos. E às vezes é importante você ter, quando você recebe essa informação, eu vou ter que monitorar o composto X. Eu tenho exatamente a informação
química de que composto eu estou falando, para eu poder adquirir o padrão correto, fazer o desenvolvimento correto da metodologia. Então, assim, é uma sugestão que essa informação que já tem hoje na portaria passe a constar também no CONAMA. Quando você citar um parâmetro químico, você colocar o caso dele, para não ter dúvida de qual parâmetro você está falando. Então, essa sugestão é bem uma questão técnica e está bem restrita a isso, tá? Podemos seguir o próximo slide. Bom, aqui, né, aqui a gente começa a aparecer umas tabelinhas. Depois acho que essa apresentação vai ser disponibilizada. Quem quiser depois ver com mais calma, que as tabelas acabaram ficando pequenas, às vezes não vai dar para ver detalhes. Mas a ideia é isso, a gente fez ao longo dessa apresentação, vocês vão ver outras tabelas assim. A gente foi usando a portaria, pegando as tabelas da portaria, os anexos da portaria, e estendendo aí, fazendo um comparativo, como está hoje esses compostos no CONAMA. Então tem uma coluninha para classe 1 e 2, fiz uma coluna só, alguém pode falar, mas você estava com preguiça, por que você não fez duas colunas, né? É porque se você olhar o CONAMA, na verdade, a maioria dos parâmetros para a classe 1 e 2 são os mesmos, grande maioria. Um ou outro caso você tem diferença. Por isso que eu coloquei na mesma coluna aí, quando tem casos diferentes, aí a gente acrescenta. E aí sim a classe 3 está separada, a classe 4 nem abordei, porque a classe 4 já não tem a destinação para tratamento de água, então seria uma água própria para tratamento de água, então nem está abordada aí. Né? E aí a gente pensa em alguns compostos, por exemplo, essa primeira tabela da portaria são padrões organoléticos. E aí, de novo, né, a portaria tem um foco pensando em água tratada, água já para consumo. Um padrão organolético para consumo, ele é importante. Você tem questões como cor, gosto, que são relevantes numa água que você vai consumir. E que não necessariamente vão ter relevância quando você está falando de água bruta. E ainda, no caso de águas que vão ser tratadas, né, elas vão sofrer alterações após o tratamento. Então a gente questiona, né, e faz o primeiro questionamento em relação, por exemplo, a esses parâmetros, quais deles seriam relevantes ou não de se manter no CONAMA. E a gente entende que o critério para ele se manter ou não no CONAMA seria a sua toxidez. Então, muitos desses, na coluninha ali, propósito de revisão, vocês vão ver que muitos deles a gente coloca ver toxidez. A gente não fez esse levantamento de toxidez. Então, quando você fala, estou falando de alumínio, quando você pensa do ponto de vista organolético, o padrão é um. Agora, do ponto de vista de toxidez, pode ser outro. E a gente entende aí que no caso do CONAMA, o foco deveria ser a toxidez e não outros parâmetros, não outras funções aí, no caso, vai dar cor na água, não vai dar cor na água, esse tipo de coisa. Então toda essa tabela aí se enquadra nessa questão aí de padrões organoléticos. Podemos seguir? Bom, outra sugestão, que é a sugestão 3 aí, seria revisar alguns termos que aparecem no CONAMA, que a gente entendeu como pouco objetivos. Então, aí tem alguns exemplos, né? Quando ele fala, por exemplo, nível de cor natural do corpo d'água, em miligramas por platina por litro. Fica até estranho, porque ele dá um parâmetro bastante subjetivo, nível de cor natural, ele não dá um número, não dá um valor, e ao mesmo tempo ele cita uma unidade, porque a cor pode ser mensurada. Essa unidade que é utilizada, inclusive, para mensurar a cor, né, miligramas por litro, mas ele não dá esse padrão numérico. Mesma coisa no caso de óleos de graxa, ele coloca virtualmente ausentes. Aí, em parênteses, tem os artigos onde isso está aparecendo, eu estou citando de maneira genérica só para vocês entenderem o que eu quero dizer com termos pouco objetivos. Né? Substâncias que comuniquem gosto ou odor virtualmente ausentes. Resíduos sólidos objetáveis virtualmente ausentes. É uma terminologia que o CONAMA utiliza e que a gente entende que não fica claro. Né? Até embaixo, nesse quadro aí do justificativo, aparece a definição do que seria um virtualmente ausente, de algo não perceptível pela visão, olfato, paladar, bastante genérica. Né? A gente fica sem ter um critério claro, até porque parâmetros como cor, óleos e graxas e sólidos
possui metodologias que permitem você mensurar e ter um valor. Tá? Mesmo o gosto do odor, hoje na portaria você tem uma metodologia da standard, você consegue mensurar a intensidade do gosto do odor. Embora no caso de água bruta, isso seja um problema em relação ao gosto, porque a metodologia implica você colocar água na boca e tal, que já seria um problema numa água bruta em alguns casos. Mas aí, de uma maneira geral, qual que é a ideia dessa sugestão? É que seja repensado esses termos pouco objetivos. Tá? Podemos seguir? Bom, mais tabelinhas aí na sugestão 4, seguindo a ordem da portaria 888. Essa tabela, aí vão ser vários slides, são tabelas que trazem compostos que trazem risco à saúde. Então, nesse caso, a gente entende que esses parâmetros são importantes de constarem no CONAMA, assim como consta na portaria. A ideia seria manter todos esses parâmetros. Só que a gente fez alguns apontamentos em relação a alguns que a gente entende que precisa ser revisto. Se vocês olharem aí na tabela do CONAMA classe 1 e 2, e mesmo na classe 3, tem alguns valores que estão sinalizados em vermelho. E o que acontece? Não sei se dá para visualizar porque ficou meio pequeno, mas o que são esses valores vermelhos? São parâmetros que são menores do que os parâmetros da própria portaria. Então, você tem um exemplo aqui que eu vou tentar pensar aqui, se vocês olharem lá em cima, por exemplo, o alto cádmio, né, que é um dos primeiros ali. A portaria define um padrão de valor máximo permitido para consumo 0,003, enquanto um CONAMA classe 1 e 2, que seria uma água ok, uma água boa, mas está com um padrão de 0,001, ou seja, 3 vezes menor do que uma água indicada para consumo. Isso vai acontecer em vários padrões. Mas por quê? Imagino, né, que quando o CONAMA foi feito, lá em 2005, se usou algumas referências, e essas referências estão sendo sempre estudadas, sempre sendo atualizadas, e a gente entende que todos esses casos onde você tem valores para classe 1 e 2, ou mesmo, pior ainda, para 3, com valores abaixo do que a própria portaria entende como seguro para consumo, não estão coerentes, né? Eles deveriam ser ajustados. No caso de classe 1 e 2, você poderia até ter o mesmo valor da portaria, mas não abaixo, ou mesmo ou maiores. Né? E a gente não propõe, assim, muitas vezes um valor, a gente não crava valor. Então, alguns a gente fala, a portaria está assim, você pode manter ou pode não manter, mas de qualquer forma a ideia é reavaliar todos esses valores, principalmente os que estão abaixo da portaria. Se você seguir adiante e mudar o próximo slide, ele continua com essa mesma tabela, né, a sequência da tabela, vocês vão ver aí mais apontamentos de valores em vermelho. Aqui nessa segunda tabela a gente faz um apontamento em relação, por exemplo, à atrazina, que é um composto que no CONAMA aparece só como atrazina, e a portaria ela já traz algumas variações, né, e a gente acha importante incluir. Está aí bem no meio da tabela, não sei se vocês conseguem ver bem, mas são várias formas de atrazina. O glifosato, que é a última linha ali também, o CONAMA fala só no glifosato, enquanto a portaria já trouxe a somatória do glifosato do AMPA. E o AMPA é o que? Um subproduto de degradação do glifosato. Então é comum quando você vai procurar no meio ambiente, o glifosato ele começa a se degradar, vai se transformando em AMPA. Então seria interessante realmente você fazer a somatória dos dois para fazer a determinação de presença, né? Então essa também é uma sugestão aí de estar incluindo o AMPA, a exemplo do que tem na portaria. Podemos seguir o próximo slide. Ainda a mesma tabela do risco à saúde, né? São vários parâmetros que vocês podem ver, né? Quem conhece a portaria sabe, né? E aí a mesma coisa, você tem alguns valores vermelhos para serem reavaliados, tá? Acho que essa é a última tabela aí dessa questão de risco à saúde. Eu acho que a ideia geral é essa. Bom, essa sugestão agora, a sugestão 5, agora a gente começa a entrar numa área aqui de microbiologia. Eu vou passar para a Ana Cristina, que está aqui comigo, que é bióloga, ela vai poder falar melhor sobre esse assunto aqui. Bom dia a todos. Então, dando continuidade sobre essas sugestões de revisão do CONAMA.
nós sugerimos avaliar os limites no número de células de cianobactérias e também acrescentar a detecção das concentrações de cianotoxinas. O CONAMA, ele distribui a densidade de cianobactérias em classes 1, 2 e 3. Na classe 1, ele coloca 20 mil células por ml, sendo que ela pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano. E aí ele coloca como tratamento simplificado. A classe 2, ele fala em 50 mil células por ml, e também podem ser destinadas para consumo humano, né, no abastecimento, e ele fala em tratamento convencional. A classe 3 fala em 100 mil células e também pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano. Ele fala em tratamento convencional ou avançado, porém também coloca o tratamento convencional. Já a portaria, ela estipula, 888, ela estipula 20 mil células, e esse número já indica uma floração com potencial risco para a água de abastecimento. Então, portanto, a gente, na nossa proposta, a gente coloca que para todas as classes, né, seria interessante colocar que a portaria coloca 20 mil células por ml. Agora, no próximo slide, por gentileza. Aí, complementando, a gente coloca, acrescenta a análise das densidades, né, com relação às densidades das cianobactérias, né, quando você tem essas 20 mil células ou mais, a gente fazer a análise das cianotoxinas. E, para isso, a gente utilizaria a tabela que está na portaria 888. E colocaria cilindros permoxina, né, 1 miligrama por litro, as microcistinas também, que seria uma somatória de todas as variantes de microcistinas, 1 micrograma por litro, e também as saxitoxinas, 3 microgramas por litro. E isso incluindo, né, de acordo com a proposta, a gente incluiria, quando você tem 20 mil células por ml ou mais. E nisso a gente faria um link aí com a necessidade dos ensaios toxicológicos. Quando você encontrar de 20 mil células por ml a mais, a gente faria essas análises também, né, vamos assim, a gente ia sugerir a necessidade desses ensaios toxicológicos, quando essa cianotoxina estiver acima desses limites, ou também que outros parâmetros também estivessem extrapolados. Porque no momento, na resolução CONAMA, ela regulamenta os ensaios toxicológicos, né, que são os efeitos crônicos ou agudos aos organismos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Eu acho que isso fica um pouco jogado, né? Não tem, assim, na minha opinião, não está muito bem amarrado. Então, a gente colocaria essa sugestão, né? Ou quando tivesse cianotoxinas acima dos limites, ou para qualquer outro parâmetro extrapolado. Pode, pessoal. Tá. Deixa eu voltar aqui, porque agora voltou a parte química. Essas são vocês seguindo as tabelas, né? A próxima tabela da portaria fala de subproduto de desinfecção. Nesse caso, especificamente, né, a gente entende, no primeiro momento, que seria um composto que não teria necessidade de aparecer no CONAMA, uma vez que a gente está pensando em tratamento de água, aplicação de desinfetante, cloro, e aí você teria a formação desses compostos. Então, no caso da portaria, faz sentido, lógico, você ter esse monitoramento. No caso do CONAMA, essa tabela em tese poderia estar toda fora, e como de fato a maioria está, acho que o CONAMA só contempla a parte de cloro residual,
Agora, a gente deixa aí em aberto e avaliar a pertinência dessa ideia, desde que não tenha nenhum estudo que traga, de repente, que há a presença de algum desses compostos em corpos d'água, de alguma maneira, que poderia justificar a relevância de manter. Mas, no primeiro momento, esses compostos poderiam realmente estar fora do CONAMA, como hoje estão, né? Podemos seguir o próximo slide? Tá? Agora, aqui, essa tabela, essa aqui não é uma tabela que foi buscar na portaria, pelo contrário, né? Essa aqui são compostos que estão hoje no CONAMA e que não fazem parte da portaria. Então, a gente separou aqui até para questionar se, uma vez que eles não, o próprio Ministério da Saúde não considerou pertinente acrescentar esses parâmetros na portaria, né? Uma revisão foi feita relativamente recente, 2021, se seria pertinente manter esses compostos no CONAMA. A gente entende que isso foi feito lá atrás, em 2005, então essa hora de reavaliar. Então, todos os compostos que estão aí citados nessa tabela, ou eles não estavam já na portaria, ou foram retirados dessa revisão da 888. Tá? Então, a gente entende que caberia, talvez, até remover esses parâmetros do CONAMA, salvo, lógico, alguma justificativa, algum estudo que aponte a pertinência. Essa tabela continua no próximo slide, vai colocar, tem mais parâmetros que estão nessa mesma situação aí, ela continua aí, para saber que vocês veem que não são poucos os parâmetros que hoje estão no CONAMA e já foram retirados. Especificamente, quando a gente fala, por exemplo, em pesticidas e agrotóxicos, a gente sabe que isso é bastante dinâmico. Você tem compostos que são encontrados aí em corpos d'água, porque eram aplicados, e depois de um tempo você começa a encontrar mais, porque não se aplica mais, ou com uma questão de proibição dos compostos, ou porque não tem mais cultura. Agora, realmente, a gente não tem esses dados para justificar, olha, realmente não tem necessidade. Então, o nosso norte foi realmente a portaria. Então, quando a portaria tira, por exemplo, o Endrim, que era um pesticida que era considerado importante ser monitorado, ela remove essa obrigatoriedade da portaria, a gente entende que algum estudo foi feito para determinar que realmente não se encontra mais o Endrim em corpos d'água e que isso não seria relevante mais continuar esse monitoramento. Tá? Esse foi o nosso raciocínio geral. Podemos passar para o próximo? Bom, essa aqui são outros compostos que também não estão na portaria, mas aí, de forma diferente, esses, obviamente, têm uma importância para a água bruta, e aí a gente entende que deve, esse sim, permanecer no CONAMA, que são compostos muito relacionados ao monitoramento de água bruta, falando de clorofila, DPO, DQO. Aliás, o DQO, ele não está hoje no CONAMA, né? O DPO sim, o DQO não. Até a gente coloca uma proposta de incluir o DQO. Para quem não conhece a metodologia, as metodologias, o DPO é uma metodologia considerada clássica para monitoramento de água bruta, né? Só que é uma metodologia um pouco complicada, não tem uma precisão muito grande, ela tem alguns métodos que são bastante demorados. O DPO clássico são 5 dias, né? Hoje você tem algumas metodologias que conseguem apressar um pouco esse resultado, mas ainda é um método pouco preciso e demorado. E o DQO, que embora não seja a mesma coisa, ele está muito correlacionado ao DPO. Você tem valores que têm uma certa correlação e que tem um resultado muito mais preciso, uma metodologia mais precisa e mais rápida. Então, e geralmente quem faz DPO faz o DQO, até porque o DQO é utilizado como até um indicador para você nortear as diluições que você precisa para fazer o DPO. Então, a gente até sugere estar incluindo isso no CONAMA, OD, fósforo, PRS continuam, e o surfactante também manter, esse é um parâmetro que foi retirado da portaria 888, mas a gente entende que quando se fala em água bruta, né, no caso do CONAMA, ele é um parâmetro bastante relevante e deve-se continuar no CONAMA. Podemos seguir para a próxima sugestão. Essa é mais uma sugestão da parte microbiológica, eu vou passar para ela de novo. Então, a sugestão é essa aí mesmo, substituição do parâmetro coliforme termotolerante pelo parâmetro Escherichia coli.
próprio CONAMA sugere essa substituição de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente, mas ele não apresenta os valores de E. coli, e apresenta valores para termotolerantes. Na classe 1, de 200 para 100 ml, na classe 2, 1.000 para 100 ml, e classe 3, 4.000 para 100 ml. Esses valores, eu acho que poderiam permanecer os mesmos, né, porque é alta incidência de E. coli dentro do fecal, então a gente acha que poderia ficar igual. A E. coli é o mais específico indicador de contaminação fecal. O monitoramento mensal de E. coli nos pontos de captação é utilizado desde a portaria 2914, de 8 de 2011. As tendências atuais, como a própria portaria, direcionam para a detecção específica de E. coli, com metodologias que hoje permitem maior rapidez na enumeração. Pode ser o próximo agora. Bom, esse próximo também é distribuindo protozoários, eu não quero mexer nisso aí, não. Isso aí. Então, a sugestão é incluir os protozoários, né? Que protozoários oportunistas, eles apresentam cistos e os cistos resistentes ao tratamento convencional e, portanto, um risco potencial para a saúde pública. E a proposta, conforme a portaria 888, é utilizar a média geométrica móvel dos últimos 12 meses de E. coli, e quando estiver acima ou igual a 1.000 E. coli por 100 ml, fazer o monitoramento de ocistos, de criptosporídeo e cistos de Giardia. Seria essa a sugestão. Próximo. Tá. Essa acho que é a última sugestão, 11ª, se já tiver ninguém dormindo aí, não durma que está acabando. A portaria trouxe um conceito, a 888, essa revisão, um conceito interessante de se utilizar a média geométrica móvel dos últimos 12 meses para alguns parâmetros. Ela traz isso para a avaliação de E. coli como um parâmetro de monitoramento no caso de necessidade ou não de se fazer o EVA, traz isso para os subprodutos de desinfecção, e a gente coloca essa sugestão de que essa forma de você trabalhar o dado, você utilizar o dado, não utilizando o dado de forma pontual, mas utilizando uma média geométrica, levando em conta aí os últimos 12 meses, poderia ser aplicado para outros parâmetros, na verdade, para todos os parâmetros onde isso fosse aplicável, especialmente no CONAMA, né? Quando a gente fala em corpo d'água, quando você vai fazer um monitoramento, fazer uma classificação do corpo d'água, são amostras que estão bastante sujeitas à sazonalidade, condições climáticas, fatores pontuais aí. Sempre gosto de citar o exemplo: se você faz uma amostragem no dia que cair no caminhão de qualquer coisa, aquele parâmetro vai estar totalmente alterado e não vai ser representativo do que realmente é o corpo d'água. Então, a sugestão é que esse conceito de se utilizar a média geométrica móvel, pode ser 12 meses, ou 6 meses, poderia ser levado assim, a outros parâmetros, de forma, vamos dizer, meio geral, no caso do CONAMA. Seria salutar. Né? E eu acho que aí terminamos, acho que é uma sugestão. Se eu puser o próximo slide, acho que já estamos nos agradecimentos, é isso mesmo. Então, ficamos aí à disposição aí, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, alguma colocação aí. Muito obrigada, Rogeriana. A palavra aberta, eu só vou, informando, tem colegas que não participaram da reunião lá, quando teve. No dia 27 de fevereiro, nós tivemos a presença da professora Gisela falando aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, o que ela, que eu não consigo ler aqui,
Mas, enfim, a resolução, ela trouxe a questão da discussão da resolução dos padrões na resolução CONAMA. E naquela ocasião, nós aprovamos, no final da reunião, a discussão que nós gostaríamos de estar trazendo o CONAMA à luz de vários padrões, né? E aí ficou alguns eixos: abastecimento de água para consumo humano, que é isso que o Rogério e a Ana acabaram de apresentar, ou seja, ficou um grupo, né, para apresentar a proposta com relação ao que olha de diferente, sempre olhando, tá? Aqui é para abastecimento de água para fins de uso humano. Então, o que a gente pensa desse padrão? Então, é isso. Depois que a gente discutiu com o Júlio da Embrapa, o abastecimento de água para uso animal. Então, a gente precisa estar olhando separadinho, né? Depois, um outro, recreação em corpos d'água. A professora Gisela ficou, né, de estar discutindo essa questão no outro grupo. Então, nós subdividimos os grupos, né, dentro do grupo do GT Laboratório, que a gente tem isso na CTSAN. Então, depois, irrigação e preservação da vida aquática. Então, a gente trabalhou esses 5 eixos, e aí, esse é o eixo do abastecimento de água, tá bom? Então, é só para contextualizar, colocar todo mundo na mesma página. A palavra que é aberta aqui. Qual é a proposta? A proposta é a gente juntar todas essas contribuições e fazer um único documento. Depois encaminhamos para todos vocês, tá bom? Então, é isso aí. Alguém tem alguma consideração para fazer? Oi, bom dia. Ivan Piracicaba. Vocês me ouvem bem? Sim, não estamos te vendo, mas parece que tu não quer mesmo que ninguém te veja, é isso? Não, é que a câmera está com problema. Brincadeira. Então, mas se vocês estão me ouvindo, é o que importa. Estamos ouvindo muito bem. Tá. Então, parabenizo, né, a Ana e o Rogério, né, pela apresentação. Assim, acredito que a proposta deles, que foi colocada aí, é muito pertinente, né? A intenção é alinhar, né, a portaria ao CONAMA, né? Mesmo porque na própria portaria já menciona que é necessário você monitorar a água bruta dentro dos parâmetros da portaria, né? Então, criou-se até uma certa discussão, né? Eu tenho que fazer CONAMA mais portaria. Então, eu acho que isso aí vai equalizar, né? Mas eu queria dar algumas contribuições, no sentido, assim, por exemplo, foi comentado na questão dos subprodutos da desinfecção, que realmente não faz sentido você avaliar esse tipo de substância numa água bruta. Mas um parâmetro que é avaliado inclusive a gente vê isso nos relatórios da CETESB, o potencial de formação de THMs, que é um parâmetro que é avaliado especificamente em águas brutas, né, de mananciais, e que, assim, ele reflete, né, a condição da água bruta justamente no que diz respeito ao